E aí, turma, estamos agora no meio de um feriadão e você estudando aqui. É isso aí, é isso aí. É assim que se constrói uma aprovação, tá bom? Você que já está querendo de olho na vaga aí no concurso de Aquiraz, banca FUNCEP. Professora, por que é que vocês estão, antes de sair à banca, trabalhando com a banca FUNCEP? Segundo algumas informações e segundo o que nós projetamos para o concurso municipal de Aquiraz, visto que no último edital, ano passado, que eles fizeram da Câmara, eles contrataram esta banca, nós já estamos nos antecipando e trabalhando com essa banca. Se mudar, se for a Consulpan, se for a URPA, se for qualquer outra banca, não há problema. Sabe por quê? Porque esse conteúdo aqui não vai ser perdido de forma nenhuma. Você que é concurseiro, você vai entender o que eu estou falando aqui agora. Mas já pensou se a gente acerta a banca? E aí, turma? O que vocês acham? Me diga aí, me diga aí, me diga aí, me diga aí, me diga aí. Me diga aí. E aí, pessoal? Bem? Ó, já pensou se a gente acerta a banca? Se nós acertarmos a banca, isso quer dizer que nós estamos andando na frente. Você está andando na frente, né? Agora, se nós errarmos a banca, também quer dizer que nós estamos andando na frente. Sabe por quê? Porque nós já começamos a estudar. Ninguém está perdendo tempo aqui, não. A gente já começou a estudar. Então, primeira coisa, antes de nós começarmos aqui a conversar sobre esse concurso, faça o seguinte, deixe seu like, faça o seguinte, quando terminar aqui, deixa um comentário para mim, faz o seguinte, nos segue aqui nas redes sociais, ó, aqui, ó, Curso MS, vou até circular aqui para você ver, ó, Curso MS, e o meu é @profamichele, com 2 L's, tá? Michele Sampaio. Ah, professora, então pronto. Por quê? Porque depois dessa aula, se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, você pode, não tiver perguntado aqui, pode mandar lá para mim, que eu vou ter o maior prazer do mundo em responder você, tá? Então, se inscreve nesse canal, porque de vez em quando nós fazemos, de vez em quando não, toda semana tem conteúdo gratuito aqui, o tempo todo para vocês. Agora, pessoal, outro ponto, pegue papel e caneta. Por quê? Porque aqui você não vai só resolver questões, você vai revisar conteúdos, eu vou fazer uns resuminhos, uns esquemas, que é bom que você anote, tá bom? Podemos começar? Então, sem muita conversa, professora, tem preparação? Já tem, tá aí, ó, chat, tá? Preparação completa, equipe, joga aí a preparação completa para eles. Preparação completa pré-edital, já tá rolando aqui pra gente. Temos também preparação, tá? Para as diversas categorias profissionais. Quem não viu o projeto básico, olha o projeto básico. Tem uma live minha no meu Instagram, tá aqui, ó. Tem uma live lá no Instagram do Curso MS, meu Instagram também ficou salva lá, só sobre o concurso de Aquiraz. Eu falo os salários, falo uma série de coisas, olho o portal da transparência para vocês, enfim, eu olho tudo, eu cascavio tudo para poder deixá-los super informados sobre vaga, sobre salário, sobre projeto básico, sobre projeto de lei, aliás, enfim, tá bom? Então, a projeção do concurso, professora, é para quando? É para o segundo semestre de 2025. A realização toda do concurso, a projeção é para 2025 ainda. Então, prova, saída de edital, tudo ainda em 2025, tá bom? Então, pessoal, ó, já passou da hora de você estudar. Por que a gente coloca FUNCEP, CETRED, CETRED, FUNCEP? Porque são os mesmos conteúdos, tá? Então, como são os mesmos conteúdos, nós vamos trabalhar FUNCEP ou CETRED, vamos trabalhar ali juntas, as duas bancas. Mas,
aula de quê? Por que tá aí cirurgião dentista? Esquece isso aqui, ó. Finge que não tem aqui cirurgião dentista. Entenda o seguinte, na sua prova, se for a banca FUNCEP, você vai estudar português, você vai estudar raciocínio lógico e matemático, até bem aprofundado, que eu falo, não é extremamente difícil, mas os conteúdos são mais robustos, tem mais conteúdos do que geralmente os outros concursos cobram de nível municipal, tá? Então, português, raciocínio lógico e matemático, temos atualidades, e aí envolve história e geografia do município, tá bom? E atualidades, e também convivência societária. Além disso, nós temos conhecimentos específicos. E aí, dentro desses conhecimentos específicos aqui, em todas as categorias profissionais, vem esse conteúdo de Sistema Único de Saúde. Ah, professora, então quer dizer que saúde pública, Sistema Único de Saúde, cai dentro das específicas? Exatamente, tá bom? Vão cair questões ali mescladas com as questões da sua categoria, da sua especialidade, dentro de conhecimentos específicos. Beleza, professora. E quais são os conteúdos que caem na prova, então, de conhecimento específico? Então, se você for cirurgião dentista, se você for enfermeiro, se você for fisioterapeuta, assistente social, psicólogo, nutricionista, qualquer profissional aí da área da saúde pode ficar aqui que o conteúdo é para você, tá bom? E é conhecimentos específicos e tem peso como tal. Então, vem cá. Quais são os conteúdos? Sistema Único de Saúde, os fundamentos, as práticas em atenção primária e medicina de família e de comunidade. Vem aqui as políticas públicas de saúde, bases legais do SUS, Lei 8.080, Lei 8.142, histórico do sistema, atenção primária, PNAB, Política Nacional de Atenção Básica, a NOB 1996, a NOB SUS 96, controle social, Lei Complementar 141 de 2012, que regulamenta o artigo 198, né? Fala de financiamento do Sistema Único de Saúde. Aí, venha para cá, ó, porque isso aqui tudo é o preâmbulo da Lei Complementar 141. Decreto 7.508, ok? É o que temos de Sistema Único de Saúde. Então, são todos esses pontos que você deve estudar, bem estudado, com antecedência para o seu edital. Professor, se a prova for com SUPAM, caem esses conteúdos também? Caem esses conteúdos também, porque cai ali financiamento do Sistema Único de Saúde, a Consupan vai mais além, a Consupan coloca mais portarias, coloca mais políticas junto do conteúdo, tá bom? Então, vamos aguardar, mas aqui é o conteúdo da FUNCEP ou CETRED. Então, vamos lá. Ó, vou começar por temática. Então, a aula toda aqui é por temática. Nós vamos lá do início até o final do seu edital, resolvendo questões. Aproveite enquanto essa aula está aqui, porque essa aula vai ficar por poucos dias e vai ficar exclusiva para quem tem a preparação em seguida, tá bom? Como revisão atualizada. Além das outras revisões que nós fazemos lá, vai ficar como revisão atualizada em questões. Vamos na primeira questão? Olha o que ela diz. Olha só. Observe cada afirmativa a seguir. Ao se tratar do subsistema de atenção à saúde indígena, de acordo com a Lei 8.080. Então, lembra aqui comigo. O subsistema, a Lei 8.080 de 1990, ela regulamenta o funcionamento, organização, financiamento, recursos humanos, campo de atuação, princípios, diretrizes do Sistema Único de Saúde. Então, regulamentação do Sistema Único de Saúde, tá? E ela traz, dentro dela, 3 subsistemas. O subsistema de saúde indígena, que é o que está sendo cobrado aí, o subsistema de internação e atendimento domiciliar, e eu tenho ainda um subsistema de atendimento, eu não vou colocar nem atendimento, que é um subsistema de acompanhamento à mulher, tá bom? Por quê? Porque hoje a mulher ela tem direito a ter acompanhante em assistência, em consultas, em exames. Depois nós falamos desse assunto. Tratando aqui desse subsistema de saúde indígena, ele está estabelecido na Lei 8.080, do artigo 19A
até o 19H. Então, vamos julgar o que está aqui? Se você já estudou Lei 8.080, com certeza você vai gabaritar isso aqui comigo. Então, olha só. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o subsistema de atenção à saúde indígena? Sim, o financiamento desse subsistema ele vem da União, tá? Embora estados, municípios, Distrito Federal, organizações governamentais e organizações não governamentais podem tanto custear como executar as ações do subsistema de forma complementar, tá bom? Então, eles podem ali complementar, fazer uma ação complementar e não, mas o financiamento oficial vem da União. O Ministério da Saúde promoverá a articulação do subsistema instituído por lei com os órgãos responsáveis pela economia indígena. Não! Com os órgãos responsáveis pela população indígena, nada de economia. Tira essa palavra economia aí, tá falso. O subsistema de atenção à saúde indígena deverá ser como o SUS. Ele deve ser descentralizado, hierarquizado e regionalizado, organizado em distritos sanitários especiais indígenas. Está corretíssimo isso aqui. Terceira verdadeira. 1 e 3 são os itens corretos. E nós temos, então, gabarito de Deus é bom, não é bom? Então, vamos seguir? Vamos seguir? Vamos seguir? Vai para a segunda questão. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, está incluída no campo de atuação do SUS, no artigo 6º, capítulo 1. Então, ele está perguntando o que tem lá no campo de atuação. Artigo 6º da Lei 8.080. O item A, ele diz assim, ó, identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Isso aqui, pessoal, é o primeiro objetivo do SUS, artigo 5º. Formulação de políticas de saúde destinada a promover nos campos econômico e social a observância da lei. Isso aqui também é objetivo do SUS, artigo 5º. Tá bom? Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Opa! Artigo 5º. Sabe o que ele fez aqui? Colocou os 3 objetivos do SUS na sequência. Então, só pode ser o item D ou o item E. Execução de ações de vigilância epidemiológica. Então, isso aqui está correto. Faz parte do campo de atuação do SUS? Faz. Presta atenção aqui, ó. Ao SUS compete, caput do artigo 6º. Ao SUS compete, entre outras ações, a execução de ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, inclusive assistência farmacêutica e saúde bucal, tá bom? Então, tá aqui, ó, artigo 6º, lá no início, item D. Item E, a universalidade de acesso ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência, que é artigo 7º, isso é um princípio, primeiro princípio do SUS, lá do artigo 7º. Então, gabarito, Lei de Deus é bom, mais uma, item D. Vamos para a terceira questão. Olha essa daqui. Sobre a Lei Orgânica da Saúde, Prefeitura de São Benedito, no Ceará. É correto afirmar de que se trata a lei federal. Vamos lá na terceira questão. A Lei 8.080, de 19 de setembro de 90, ó, se você já souber a data, Lei 8.080, pega aí, anota, 19 de setembro de 1990. Lei 8.142, 28 de dezembro de 1990. Pegou? Então, 8.080, 19 de setembro, 8.142, 28 de dezembro. As duas leis orgânicas da saúde. Bora lá. Item A. Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, instituindo o Sistema Único de Saúde. Segura aí, porque isso aqui tá ok, é o preâmbulo, mas vamos seguir nos outros itens. Lei 8.142, de 28 de dezembro de 90, que dispõe sobre as condições para a promoção, recuperação. Tá errado, pessoal, seria 8.080. Lei 8.080, de 19 de setembro, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e dispõe saúde mental e dispõe sobre a organização e funcionamento da rede substitutiva em saúde mental. Nada a ver, tá, gente? Saúde mental são outra lei de 2001 e são outras portarias. Então, nada a ver aqui.
8.142 também não é, né? Que dispõe sobre as condições de financiamento, não é isso. 8.142, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção, organização e funcionamento, excluindo a iniciativa privada, errado também. Tá bom? Por quê? Porque o preâmbulo está errado. Turma, professora, você acabou de dizer que as duas são lei orgânicas? Sim, concordo. Mas nenhuma dos três itens que citaram a Lei 8.142 citou o preâmbulo correto da Lei 8.142, porque ela dispõe sobre a participação da comunidade e a transferência de recursos entre os entes federativos, além de dar outras providências, tá? O único que está correto aqui é o item A de aprovado, que é o gabarito da nossa terceira questão. Pegou aí, né? Então, vai estudar qualquer legislação, assista a aula, pega os bizus, resolva questões, mas no teu secreto lá, no teu individual, no teu estudo individual, vai estudar a lei, vai pegar a lei seca para ler, leia primeiro e entenda algo chamado de preâmbulo. Tem lá o número da lei, aquele textinho que fica aqui no recuo à direita, tá bom? Não esqueça de ler o preâmbulo. É muito importante, porque as bancas cobram. Quarta questão. Acerca do Sistema Único de Saúde e da Lei 8.080, podemos afirmar que, olha o primeiro item aí da nossa quarta questão, o conjunto de ações e serviços prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, tanto da administração direta como indireta, e também as fundações mantidas pelo poder público, tudo isso constitui o Sistema Único de Saúde. Isso aqui é o artigo 4º da Lei 8.080, está corretíssimo, copiado e colado, verdadeiro. Estão incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa, de produção de insumos, medicamentos, inclusive sangue e hemoderivados, e também equipamentos para a saúde, também está verdadeiro. A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar, também está verdadeiro. Estão incluídas preferencialmente instituições filantrópicas por força da Lei 8.080. Não, pessoal. Instituições filantrópicas, ela pode participar do SUS e ela tem preferência na hora de estabelecimento de contratos ou convênios, mas não está preferencialmente dentro do Sistema Único de Saúde, só no caso daquela participação complementar. Falso, ok? Então, a 1, a 2 e a 3, gabarito D de Deus é bom demais. Quinta questão. O SUS de que trata a Lei Orgânica 8.080 de 19 de setembro de 90 contará em cada esfera do governo, sem prejudicar as funções do Poder Legislativo, com duas instâncias colegiadas. Isso aqui é um preâmbulo da Lei 8.142, tá? 8142 de 90. Preâmbulo. Quais são as duas instâncias colegiadas? Conselho de Saúde, Conferência de Saúde. Qual é o gabarito da nossa questão, turma? Ó, Conferência e Conselho. Artigo 1º da Lei 8.142. Fechado? Fácil, né? Muito fácil. Essa daqui foi bem facinha. Mas vamos lá. A Lei 8.080 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde no Brasil, além de organizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Sobre as competências dos entes federativos no âmbito do SUS, a opção da afirmativa correta é qual? Vamos lá, né? Sobre as competências dos entes federativos dentro do Sistema Único de Saúde. A opção da afirmativa correta é uma. Eu tenho as competências dos entes federativos do artigo na Lei 8.080 de 90, do artigo 15 ao artigo 19. Sendo que no artigo 15 eu tenho as competências comuns a todos os entes federativos, tá? No artigo 16 eu tenho as competências da União ou do Ministério da Saúde, Direção Nacional do SUS. Aqui no artigo 17 eu tenho a competência dos estados. E no artigo 18 eu tenho a dos municípios. E no artigo 19, eu tenho as do Distrito Federal. Fechou aqui? Fechou, professora? Então,
Vamos ao gabarito da questão. Compete exclusivamente à União a execução direta de ações e serviços de saúde em todo o território nacional. Precisa decorar artigo? Não. Pensa comigo. É só o Ministério da Saúde que executa ações e serviços de saúde ou o Ministério da Saúde ele atua na execução como suporte, como retaguarda? É como retaguarda, tá? Então, não é exclusivamente. A formulação de políticas de saúde em nível municipal é de responsabilidade conjunta entre União, Estados e municípios. Não. Formulação de políticas municipais é de responsabilidade dos municípios. Lembra da música da professora Michele, música popular brasileira, uma música, quase uma música lírica. Ado, 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 cada um no seu quadrado. Então, se a política é a nível municipal, é lá no município. Errado. O financiamento de ações de saúde é de responsabilidade exclusiva da União. O SUS será financiado com os recursos vindos da Seguridade Social, tá? Sendo de responsabilidade da União, Estados, Distrito Federal e municípios, além de outras fontes. Então, é só da União? Não. As competências relacionadas à fiscalização e ao controle do Sistema Único de Saúde são atribuídas, novamente, exclusivamente aos Conselhos Nacionais de Saúde? Não. Existem diversos conselhos, só sobrou o item E, marca ele. Ed, eu vou passar. Os municípios têm autonomia para organizar e executar serviços de saúde, respeitando as diretrizes gerais do Sistema Único de Saúde. Bingo. Sexta questão, item E. Sétima questão, vamos lá. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento de populações indígenas, olha, novamente, em todo o território nacional de forma coletiva ou individualmente, obedecerão ao que está na Lei 8.080. Qual foi uma providência incluída recentemente nessa parte da lei, pela Lei Complementar 14.021 de 2020? Ou seja, o que ele quer dizer aí? Qual foi a alteração mais recente que nós tivemos em 2020 dentro do atendimento às populações indígenas? Vamos lá. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o subsistema de atenção à saúde indígena. Está lá desde 1990, 98, e quando foi criado o subsistema. Então, não. Estados, municípios e outras instituições governamentais e não governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e na execução de ações. Lembra que eu falei para vocês? Não, está lá também desde 1998, quando foi instituído aí na Lei 8.080 o subsistema. Item C. O subsistema de atenção à saúde indígena deverá ser como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Também está lá desde o início, tá? Então, errado. A União deverá integrar os sistemas de informação na rede do SUS com os dados do subsistema de atenção à saúde indígena. Beleza, isso foi incluído pela Lei 14.021 de 2020. Tá aqui, ó. As populações indígenas terão o direito de participarem de organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação de políticas de saúde. Isso aqui está lá desde o início. Aqui, ó, item D é o gabarito da nossa questão. Olha que questão interessante. O que eles fizeram aqui? Eles fizeram o seguinte, ó. Eu quero saber sobre o subsistema, mas eu quero saber quais foram as últimas atualizações. Vou pegar uma delas, a de 2020, e vou incluir aí para que você responda o que é mais atual dentro desse subsistema, dentro da Lei 8.080. Então, item D é o gabarito da nossa sétima questão. Vamos falar agora exclusivamente de Lei 8.142 de 1990? Vamos nessa? Ó, seguinte, primeira questãozinha, o que ela diz? Sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, a Lei 8.142 de 28, do 12 de 1990, ela define que, olha o item A, o que ele nos diz. O Conselho de Saúde, ele é um órgão colegiado, ele tem caráter permanente, ok? Deliberativo, ok? O papel é atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde da instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. E as decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera, copiou e colou, área aprovada. B, a Conferência de Saúde acontecerá a cada 8 anos. Fácil demais, né?
Não, 4 anos, professor. A representação dos conselhos do governo, nos conselhos e nas conferências será paritária em relação ao segmento dos representantes. É o quê, menino? Vamos lá, representação dos usuários. Nos conselhos e conferências de saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos, tá bom? Então, errado aqui. Que compõe essas instâncias colegiadas, ou seja, representação do segmento do povo de prestadores de serviço e profissionais da saúde. Então, D. Os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidos em um regimento único aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. Não, é o regimento interno próprio, aprovado pelo respectivo conselho. Não é pelo Nacional de Saúde, não. Respectivo conselho. Cabe ao Conselho Municipal de Saúde a participação na formulação da política e na execução de ações para a população. Errado também, pessoal. Não executa ações de saúde, Conselho de Saúde. Controla a execução, acompanha a execução, mas não executa. E tem A, aprovado é o gabarito da primeira questão. Segunda questão, mais uma sobre Lei 8.142, vamos lá. Para receberem recursos, os estados, Distrito Federal e municípios deverão contar com, de acordo com a Lei 8.142. Olha só, o artigo 4º da Lei 8.142, vou até colocar o artigo aqui para depois você revisar, ele dá justamente esses requisitos para o recebimento de recursos do Fundo Nacional de Saúde pelos municípios, pelos estados e pelo Distrito Federal. Eles precisam contar com fundo de saúde, tá? Conselho de saúde, com composição obviamente paritária. Ele precisa ter plano de saúde, emitir os seus relatórios de gestão, dar contrapartida de recursos para a saúde do próprio orçamento e ter uma comissão para elaboração de plano de cargos, carreiras e salários. São esses 6 requisitos. Aqui nos itens eu tenho os 6 requisitos? Não, eu tenho alguns. Então, vamos ver quais são os que estão corretos, né? Na nossa segunda questão. Fundo de saúde, ok. Conselho de saúde, ok. Escola de saúde, não. Escola de saúde, não. C, ó, conselho de saúde, plano de saúde e fundo de saúde, os 3 estão corretos. Não são todos, mas os 3 estão corretos. Plano de saúde, fundo de saúde, reserva técnica financeira, não. Diretoria de recursos em saúde, não. Plano de saúde, sim. E fundo de saúde, sim. Item C, de com certeza você vai passar no concurso de Aquiraz em primeiro lugar, é o gabarito da nossa questão. Terceira, vamos lá. De acordo com a Lei 8.142, 28 de dezembro de 1990, os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como, artigo 2º, ó, despesas de custeio de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta, investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo e aprovadas no Congresso Nacional, investimentos previstos pelo plano quinquenal do Ministério da Saúde e o último do artigo 2º é o custeio de ações e serviços de saúde a serem executados pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal. Então, são esses 4, tá? Essas 4 distribuições para alocar os recursos do Fundo Nacional de Saúde. Vamos ver o que está correto aqui na nossa terceira questão. Olha só. Primeira fala, despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde da administração direta? Não. Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta. Essa aqui está incompleta. Segura aí. Investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Executivo? Não, gente, é Poder Legislativo. Cuidado com a mudança de poder, tá bom? Investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde? Aí sim, terceiro está correto. Cobertura de ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal? Também está correto. Então, aqui, ó,
falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Por quê? Porque essa aqui está incorreta ou incompleta, tá? E eles colocaram aqui eles consideraram a primeira incorreta, o gabarito. Eu não consideraria tão incorreta. Por quê? Porque ela só está incompleta. Mas a banca considerou. Se a banca considerou, qual gabarito ficou? 3 e 4. 3 e 4, item B de bolinha. 3 e 4. É isso? Bora lá. Quarta questão. A respeito das instâncias colegiadas no Sistema Único de Saúde. Ah, professora, mas se eu tivesse marcado aqui o item E, será que eu conseguiria anular a questão? Você poderia tentar anular a questão, mas aí fica a critério da banca anular ou não, tá? A respeito das instâncias colegiadas no Sistema Único de Saúde, que são tratadas da Lei 8.142, 28 de dezembro de 90, é possível afirmar. Vamos lá. No item A, ele diz assim, ó, a Conferência de Saúde se reunirá a cada 2 anos, não é a cada 4 anos. Vou nem ler o restante, né? O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que é o CONASEMS, terão representantes lá no Conselho Nacional de Saúde. Beleza, correto, copiou e colou lá do artigo 1º. A representação dos usuários nos conselhos e conferências será na proporção de 3:1. Não, será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos, não é 3:1, tá bom? As conferências de saúde e os conselhos terão sua organização e normas de funcionamento definidas em um regimento interno próprio e não universal, aprovadas pelo respectivo conselho, tá? Tá incorreto. O Conselho de Saúde tem caráter permanente, deliberativo, é um órgão colegiado composto por representantes do governo, profissionais de saúde e usuários e atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo, tá bom? O que está faltando aí, turma? Quero ver de saber de vocês. O que é que está faltando aí? Vou até sair daqui. E aí? Tá faltando, turma, os prestadores de serviços. Ele só colocou representantes do governo, profissionais de saúde e usuários. Errado. Diante disso, gabarito, veja bem que eu disse que você ia gostar dessa revisão. Fechou aí? Fechou? Vamos seguir? Vamos seguir aqui. Decreto 7.508 do ano de 2011. Vamos resolver algumas questõezinhas desse decreto. Regulamenta a Lei 8.080, tá bom? O decreto 7.508 regulamenta a Lei 8.080 e dispõe sobre a organização do SUS. Assinale a alternativa correta sobre o que prevê esse decreto. Então, o que é o correto sobre o nosso decreto? Primeiro item A. Os contratos organizativos de ação pública da saúde são instrumentos utilizados exclusivamente pela União para firmar compromissos com o prestador de serviço. Nada a ver, turma. O que é um contrato? Um contrato é um documento, é um acordo de colaboração entre entes federativos definidos a nível de região de saúde. Então, ele não pode ser utilizado exclusivamente pela União. Está errado. Se a região de saúde é um conglomerado de municípios, isso não pode ser utilizado exclusivamente pela União. O decreto define as regiões de saúde como um agrupamento de municípios vizinhos com características demográficas e epidemiológicas homogêneas. Em resumo, é basicamente isso, tá? Em resumo. Mas vamos seguir aqui. A assistência farmacêutica está restrita à distribuição de medicamentos de alta complexidade? Claro que não. Farmácia básica, intermediária, alta complexidade, está errado. Planejamento integrado entre os entes federativos, ele é facultativo? Não, ele é obrigatório. Obrigatório para os entes públicos. Ele é indutor de políticas para a iniciativa privada, mas para o ente público é obrigatório. Desde que haja recursos próprios para a execução de ações de serviço de saúde, errado. O acesso universal aos serviços especializados está desvinculado da organização das redes de atenção à saúde. Então, o acesso universal a serviços especializados está desorganizado
está fora das redes de atenção? Não. Rede de atenção envolve a completude, né? O mais alto grau de resolutividade dentro da sua temática específica. Diante disso, o que eu tenho aí que eu posso considerar correto? Meio de bola. Meio de bola que eu posso considerar correto. Tá bom? Segunda questão. Sem prejuízo. Olha aí. Segunda questão. Sem prejuízo das providências legais do Decreto 7.508, o Ministério da Saúde informará aos órgãos de controle interno e externo, exceto. Olha só, o que o Ministério da Saúde irá informar, de acordo com o Decreto 7.508, aos órgãos de controle interno e externo. Só que ele quer o quê? Ele quer o exceto, ele quer a exceção. Os atos de natureza ilícita que tiver conhecimento, sim, o Ministério da Saúde deve informar aos órgãos de controle tudo que for ilícito que ele tiver conhecimento. A não aplicação, a malversação ou desvio dos recursos financeiros, ó, verdadeiro. A primeira renazes e a somatória de todas as ações e serviços de saúde, também verdadeiro. A não apresentação do relatório de gestão a que se refere o inciso 4 do artigo 4º da Lei 8.142, não vai informar isso ao órgão de controle. O descumprimento injustificado de responsabilidades na prestação de ações e serviços de saúde e outras obrigações previstas em decreto, aqui também está correto o gabarito, ó. Item D de dado é o gabarito da nossa segunda questãozinha. Deus é bom. Terceira. De acordo com o Decreto 7.508, os gestores públicos de saúde das comissões intergestores poderão ser representados por quais conselhos? Terceira questão. Olha aí, quais são os conselhos de gestores existentes? Eu tenho o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que reúne secretários estaduais de saúde a nível nacional para tratar de assuntos de relevância pública na área da saúde. Eu tenho o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Esses secretários municipais, elas vão, tá, representar as secretarias municipais de saúde e vão trabalhar em âmbito municipal. E eu tenho o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, que ele, tá, reúne secretários municipais de saúde, mas a nível de um estado. Ok? Então, ele está a nível de um estado, mas ele reúne secretários municipais de saúde. Então, ele é o COSEMS Ceará, ele é o COSEMS Rio de Janeiro, é o COSEMS São Paulo. Onde é que eu tenho aqui os três na sequência? Olha aqui, ó, CONAS, CONASEMS e COSEMS. Canoas não, Canas não, Conase não, Capate também não. E tem A de aprovado, é o gabarito da nossa questão. E a última questão de decreto, tá? Ainda tem muito conteúdo pra gente. A última questão sobre o decreto 7.508/2011, 28 de junho de 2011, relacione os termos coluna A e as descrições, coluna B. Então, gente, aqui é artigo 2º na veia, ou seja, definições. As principais definições. Vamos lá. Eu nunca peço para o meu aluno decorar, mas eu peço para ele fazer link mental, tá? Associações. Se o texto começar com espaço geográfico, região de saúde. Se ele começar com descrição geográfica, aí é mapa da saúde. Ok? Então, vamos lá. Onde é que eu tenho aí espaço geográfico para eu colocar um? Aqui, ó. Espaço geográfico contínuo constituído pelo agrupamento de municípios limítrofes, identificado a partir de identidades culturais, enfim. Onde é que eu tenho descrição geográfica? Aqui logo abaixo. Então, aqui é o 2. Então, eu tenho 2 sem nada e tenho 1 e 2 no final. Então, deve ficar 1 e 2 no final. Aqui, certo? Aqui é 2 e 1, errado.
Aqui é 4 e 2, errado. E aqui é, sabe o quê? 3 e 2, errado. Eu fiquei entre o item A e o item B. Continua comigo aqui, ó. Serviço de atendimento inicial, porta de entrada. Então, é o 3. Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente. Isso aí é rede de atenção à saúde. Isso aqui é o quarto. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. O gabarito é o item A. Beleza? Então, ficou aqui a quarta. E nós vamos agora seguir e falar um pouquinho de norma operacional básica do SUS de 1996. Então quer dizer que só cai a 996? De acordo com os editais passados, só cai a 996. O que eu tenho que saber? Ó, ele pode cobrar sobre piso de atenção básica, ele pode cobrar sobre blocos de financiamento, ele pode cobrar sobre o processo, a finalização do processo, a conclusão do processo de descentralização do SUS na 996 e o início do processo de regionalização e fortalecimento dele, mas vamos ver aqui o que ele vai trabalhar de 996 nessa primeira questãozinha aqui. Análises afirmativas a seguir, de acordo com a 996, são responsabilidades da gestão plena da atenção básica. Então, uma das modalidades de gestão é a gestão plena, total da atenção básica. Então, ele quer saber o que é responsabilidade desse modelo de gestão. Vamos lá. Gerência e unidades ambulatoriais próprias, com certeza. A gestão plena da atenção básica tem como função fazer a gerência de unidades próprias a nível ambulatorial, tá? Item 2, olha só. Normalização e operação de centrais de controle de procedimentos ambulatoriais e hospitalares. Não, ambulatoriais não, tá falso. Ou hospitalares não, tá falso. Manutenção do cadastro atualizado das unidades assistenciais sobre a sua gestão segundo normas do Ministério da Saúde. Isso aqui está verdadeiro. Contratação, controle, auditoria e pagamento aos prestadores de serviço ambulatoriais e hospitalares cobertos pelo TFGM. Errado, tá falso, tá? Então, o gabarito aqui é 1 e 3, gabarito B de bolinha. B de bola. A segunda diz o seguinte: a norma operacional básica do SUS, a NOB, SUS 96, consolidou importantes diretrizes para o funcionamento do sistema de saúde. Sobre as mudanças introduzidas por essa norma, marque a opção, ó, sobre as mudanças da 996, que a 996 trouxe, marque o item correto. A 996 centralizou o processo, não, ela descentralizou os processos de gestão, tá? Limitando a autonomia dos municípios? De forma nenhuma. Ela estabeleceu o piso da atenção básica? Sim. Garantindo financiamento fixo para ações de atenção básica em todos os municípios? Uma das ações dela é dar cada vez mais voz, cada vez mais fortalecimento para a atenção básica. Então, garantir um piso seria essencial, corretíssimo. A norma exigiu os repasses financeiros baseados na captação populacional, substituindo-os por contratos de gestão de forma direta. Não, ela não extinguiu o repasse financeiro. Regulamentou o funcionamento das equipes de saúde da família como substitutas obrigatórias das unidades de saúde tradicionais. Não fez isso, nem substituiu. A 996 eliminou o controle social, priorizando a eficiência técnica das ações de saúde. Também, não, gabarito correto, pessoal. Item B de bola. Segunda questão, B de bola, também da NOB 96, tá? Agora vamos falar um pouquinho de atenção básica. Por quê? Porque atenção básica é um tema que, incrivelmente, nessa banca, está sempre sendo cobrado. Então, não deixe de estudar Política Nacional de Atenção Básica. Fechado? Olha só. No seu edital, tanto cai Política Nacional de Atenção Básica, especificamente, como cai atenção primária. Então, entenda. A sua questão pode não se restringir somente à portaria 2436 de 2017.
ela pode ir além, tá bom? Então, ela pode cobrar ali as atribuições de agente comunitário de saúde, ela pode cobrar o entendimento de atenção primária, ela pode cobrar histórico de atenção primária à saúde. E essa banca, ela tem um histórico de cobrança de questões voltadas para esse tema. Além da legislação básica, as questões voltadas para a atenção primária são bem frequentes, tá? Então é bom que você estude. Falando nisso, lá na nossa preparação, a equipe já colocou, se quiser falar com a nossa equipe aí, tá o link também do nosso atendimento. Se quiser falar com a nossa equipe e tirar dúvidas sobre a preparação, é só contactar. Se quiser saber o que tem dentro da preparação antes de fazer compra, também é só entrar em contato. Tem um link direto de compra, valor promocional, e tem também o contato do nosso atendimento. Agora, fique atento, tá? Por quê? Porque é bom que você estude de forma aprofundada a Política Nacional de Atenção Básica completa. Inclusive, não está com 1 mês, 2 meses que eu atualizei todo o módulo de Política Nacional de Atenção Básica para você. Então, tá tudo novo lá. Bora resolver as questões? Vamos nessa. Olha só. A Política Nacional de Atenção Básica é uma diretriz fundamental para a organização da atenção primária no Brasil. Qual a opção sobre as características da política? Então, a pergunta é, agora de 2025, prova de São Benedito. Qual opção fala sobre características corretas dessa política? Aí no item A, ela diz assim, ó, a atenção básica deve ser organizada com enfoque exclusivo. Olha, tu já prestou atenção que essa banca gosta muito de colocar essa palavra exclusivamente, exclusivo. E geralmente quando aparece essa palavra aí tá errado. Então vamos lá. Atenção básica deve ser organizada com enfoque exclusivo em programas de alta complexidade. Oh, meu Deus, claro que não. As unidades básicas de saúde têm como objetivo principal a regulação do acesso nos hospitais de referência. O que tem a ver a atenção básica, unidade básica de saúde, regular acesso de hospital? Não. As equipes de saúde da família devem ser compostas obrigatoriamente por médicos especialistas em clínica geral e pediatria? Não. Equipe de saúde da família, minimamente, ó, médico, enfermeiro, ambos especialistas, né? Preferencialmente especialistas em saúde da família e de comunidade, técnico e ou auxiliar em enfermagem e a equipe de agentes comunitários de saúde. Isso aqui é a equipe mínima, tá bom? Então tá errado. A integralidade na política refere-se exclusivamente. Olha que banco para gostar da palavra exclusivamente. Tá ficando fácil, não tá? Tá ficando fácil. Vamos ver se eles não vão mudar esse perfil aí. Ao cuidado direcionado a grupos prioritários como gestantes e idosos? Não, todos os ciclos de vida. Todas as faixas etárias. A atenção básica prioriza ações de prevenção, promoção, reabilitação, com ênfase no vínculo longitudinal, ou seja, de acompanhamento ao longo do tempo com o usuário. Item é de EBSER. Eu ia falar EBSER, mas não é EBSER, é de... Eu vou passar. Bora lá. Segunda questão de Política Nacional de Atenção Básica. Olha só. A PNAB estabelece diretrizes para a organização da atenção primária à saúde, sobre as características do Estratégia Saúde da Família. Leia as afirmativas e marque V para verdadeira e E para falsa. Vocês estão vendo que são questões mais gerais? Né? As duas aqui são questões mais gerais, não são questões que cobram um artigo específico. São questões mais que perpassam pela política. Então, vamos lá. Primeiro item diz o seguinte. Olha só. A Estratégia de Saúde da Família, ela prioriza a atuação de equipes multiprofissionais no território adscrito, com certeza. A atuação é multi, tá? A priorização é pela atuação multiprofissional. Deixa eu só afastar esse cabo aqui. Pronto. A atenção domiciliar é um elemento complementar, mas não obrigatório na Estratégia de Saúde da Família. Na verdade, não é obrigatório dentro das equipes, tá? Mas é um complemento essencial. Ele pode ser tido como complementar? Pode, mas é essencial, tá? É essencial. A atenção domiciliar, ela é com certeza uma das ações bem importantes dentro das equipes do Estratégia de Saúde da Família. A longitudinalidade é um princípio que visa a construção de vínculos entre equipe e entre usuários. Sim, verdadeiro.
e, na verdade, nem é um princípio, né? É uma diretriz. Mas vamos lá, continuar aqui. O atendimento é restrito ao horário comercial sem previsões para ações extramuros. Falso, né? Então, não tem essa história de horário comercial. Ele pode, sim, fazer ações extramuros, fazer ações na comunidade, em outros horários. Então, aqui, ele quis chamar de princípio, eu não concordo muito, eu poderia entrar com recurso nessa questão, mas, olhando de uma forma geral, né, é uma base, como fundamento dessa política, eu posso chamar de princípio. Se eu olhar para a portaria, aí eu tenho que chamar de diretriz, tá bom? Mas o gabarito dado pela banca, que foi o item B de bolinha. Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom? Então, segunda questão, B de bola. Terceira questão, vamos lá. Olha aqui, ó. Em relação à Política Nacional de Atenção Básica, assinar a alternativa que apresenta uma atribuição específica do enfermeiro, que atua na atenção básica. Olha para cá. Lá na portaria 2436, na operacionalização da política, 36, você vai ver as atribuições de todos os profissionais essenciais ali, tá? Então, você vai ver atribuições do médico, do enfermeiro, do técnico e auxiliar de enfermagem, do agente comunitário de saúde, do agente de combate às endemias, comum a todos esses profissionais, do cirurgião dentista, do técnico em saúde bucal e auxiliar em saúde bucal também. Então, nós temos aqui atribuições dos diversos profissionais. Cuidado! Se você for um desses profissionais e tiver vaga para você lá no concurso de Caucaia, observe as atribuições da tua categoria, além das atribuições comuns, tá? Observe com mais cuidado. Estou dizendo para estudar só isso? Não, estou dizendo para você observar. Cuidado. Aqui foi a prova de Caucaia, enfermeiro. Ele cobrou a atribuição de quem? Do enfermeiro. Vamos comigo. Terceira questão. Realizar diagnóstico com finalidade de obter perfil epidemiológico para planejamento e programação em saúde bucal do território. Então, aqui é da equipe de saúde bucal, não é enfermeiro. Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupos na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e nos demais espaços comunitários, em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas, terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores, observadas as disposições legais da profissão. Com certeza, isso é o médico. Realizar consulta de enfermagem. A consulta de enfermagem é uma atribuição privativa do enfermeiro. Então, já vou parar aqui no item C. Já vou parar. Procedimento, solicitar exames complementares, prescrever medicações conforme protocolo, diretrizes clínicas e terapêuticas ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal, Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, tá? Procedimentos cirúrgicos entram aqui? Entram não, porque isso aqui é do médico, mas isso aqui é do enfermeiro. Com certeza. Realizar procedimentos de enfermagem como curativos, administração de medicamentos, vacinas, coleta de material, exames, lavagem, preparação e esterilização de materiais, entre outras atividades delegadas pelo enfermeiro. Gente, entregou, né? Técnico em enfermagem, auxiliar em enfermagem. Participar das ações educativas, atuando na promoção da saúde e na prevenção de doenças bucais. Isso aqui pode ser o TSB, isso aqui pode ser o ASB, não é isso? Então, com certeza, você vai tirar primeiro lugar nesse concurso. Bora lá, bora lá, bora lá. Quarta questão. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, regulamentada pela Portaria 2436 de 2017, são atribuições comuns. Olha que interessante. Acabei de dizer para ti, olha, fica atento. E nem tinha visto, nem tinha comparado aqui as duas questões. Fica atento. Vai estudar, vai fazer prova para cirurgião dentista, cuidado com as atribuições do cirurgião dentista e cuidado com as atribuições comuns a todos os profissionais. Aí o que me cai aqui na prova? Ó, na prova de Caucaia, na prova de enfermeiro, cai a atribuição de enfermeiro. Na prova de São Benedito, a prova de odontólogo, cai a atribuição comum a todos os profissionais. Professora, você se garante. Pois é, pois deixa um like agora aqui nesse vídeo, deixa. Vá, pare aí, deixa um like, deixa um like. Deixa um like para me incentivar a fazer mais aula gratuita aqui para vocês. Deixa o like, tá bom?
Bora. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, regulamentada pela Portaria 2436 de 2017, são atribuições comuns a todos os membros da equipe que atuam na atenção básica. Olha aqui. Aí, na quarta questão, item A, ele diz assim, ó, realizar ações de atenção à saúde. Todos os profissionais fazem isso? Fazem. Conforme necessidade de saúde da população local, bem como aquelas previstas nas prioridades, nos protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, assim como na oferta nacional de ações e serviços essenciais e ampliados da atenção básica. Realizar ações de saúde, de atenção à saúde, todos os profissionais têm que fazer. Claro que dentro das suas atribuições legais, mas atenção à saúde todos fazem. Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e especificidades. Segura aí. Participar do acolhimento dos usuários, proporcionando atendimento, realizando classificação de risco, identificando necessidade de intervenções de cuidado, enfermeiro, né? Utilizar o sistema de informação da atenção básica vigente para registro de ações da saúde da atenção básica, visando relatar aos gestores dados de planejamento, investigação clínica e epidemiológica e avaliação de serviços de saúde, participar de reuniões de gestão a fim de discutir em conjunto planejamento e avaliação sistemática das ações da unidade, a partir da utilização de dados disponíveis visando a readequação constante da atenção básica. Todos aqui são prioritariamente do enfermeiro. Agora, realizar ações de atenção à saúde de uma forma geral, todos os membros da equipe têm que fazer isso. Tá bom? Então, o item A é o gabarito da questão. Questão difícil, questão não é muito fácil não, verificar isso aqui. Agora, vamos resolver essa questão de redes de atenção à saúde? Tem lá, professora, redes de atenção à saúde? Tem. Marque a alternativa que menciona corretamente uma porta de entrada às ações e ao serviço de saúde nas redes de atenção à saúde. Eu quero saber o que é uma porta de entrada aqui do Sistema Único de Saúde. As portas de entrada dentro das redes de atenção à saúde, segundo o decreto 7.508 de 2011, são as seguintes: atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial e serviços especiais de acesso aberto. Qual desses quatro, dentre as portas de entradas básicas, eu tenho aqui? Turma? Não é isso? Item A, atenção psicossocial. Agora vamos continuar? Lei Complementar 141 de 2012, a mais temida das temidas, que você não é para ter medo. Você não é para ter medo disso, mas é a mais temida das temidas, tá? Tem uma aula também super recente lá na tua preparação. Para quem for da preparação, na tua preparação tem uma aula teórica lá, supimpa, sobre esta lei complementar aqui. Vamos lá, inclusive com as alterações, viu? Tivemos alteração recente na lei, então artigo 3º, aliás, ou é artigo 4º e 5º, ou é 3º e 4º. Acho que é 4º e 5º, tá bom? Mas tá tudo lá. Primeira questãozinha de lei complementar 141 de 2012. Diz o seguinte: a Lei Complementar 141 de 2012 estabeleceu critérios e normas relacionados aos gastos públicos em saúde. Os principais aspectos dessa legislação são apresentados na seguinte alternativa. Olha que pergunta boa. Essa lei define que os municípios, olha só, devem aplicar pelo menos 25% da sua receita líquida em ações e serviços públicos de saúde. O que a lei determina? Ela determina que os municípios deverão investir em ações e serviços de saúde como contrapartida pelo menos 15% da sua arrecadação, tá bom? E os estados deverão investir pelo menos 12% do total da sua arrecadação de impostos. E o Distrito Federal depende. Se o imposto for de base municipal, é 15%. Se o imposto for de base estadual, é 12%. Então, pode ser 12% ou 15%. No frigir dos ovos, é no mínimo 12%. Entendido? Entendido? Então, tá aqui, o resumo para você.
Então, esses 25% da receita não é da arrecadação, já está errado. Estabelece o rateio dos recursos entre União, estados e municípios com base exclusivamente no número de habitantes. Não existe esse rateio com base exclusivamente em número de habitantes. Essa é coisa do passado. Existem diversos critérios que devem ser seguidos para se saber qual é o valor que vai para cada município, para cada estado, para o Distrito Federal, tá bom? Então, não é só no critério de número de habitantes, segundo o IBGE, não. Regulamento, parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição Federal, fixando valores mínimos a serem aplicados anualmente por cada esfera de governo, com toda certeza. Então, ela estabelece quais são os critérios mínimos do município, do estado, da União, que hoje é pelo menos 15% da receita corrente líquida, né? Mas na lei ainda não está aí, está nesse formato, está ainda em cima do PIB, acredito que vai ser alterado em breve, mas ela estabelece os critérios, tá? Os valores mínimos que devem ser aplicados. Dispõe sobre as responsabilidades do setor privado no financiamento? Não. Revoga integralmente a Lei 8.080? Claro que não. Então, item C é o gabarito da nossa primeira questão. A segunda, ela diz o seguinte: leia com atenção as afirmativas a seguir. A Lei Complementar número 141 de 2012 regulamenta o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição Federal, que dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estado, Distrito Federal e municípios em ações e serviços públicos de saúde, Eu fui falando e lendo errado, ó, de assistência social, que é de saúde. Saúde. Ou seja, dispõe sobre a aplicação de gestão de verbas do SUAS. Não, do SUS. Falso. Segunda, a Lei Complementar 141 define, para efeito da apuração da aplicação de recursos mínimos nas ações, como despesas com ações e serviços públicos de saúde, as despesas com vigilância em saúde, incluindo vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, são gastos com saúde. Opa, são gastos com saúde sim, tá bom? Item 3. A Lei Complementar 141 de 2012 exclui, para efeito da apuração da aplicação de recursos mínimos com ações e serviços de saúde, as despesas com vigilância em saúde, excluindo assim a vigilância epidemiológica e sanitária. Ou seja, ele desfez o que fez no item anterior. Tá falso, né? Então, exclui não, inclui. Quarta, a Lei Complementar 141 de 2012 regulamenta o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estado, Distrito Federal e municípios em ações e serviços públicos de saúde. Estabelece critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde das 3 esferas de governo, verdadeiro, copiado, colado, 2 e 4. Marque as corretas. 2 e 4. Se 2 e 4, então é o item B de bom dia. Vamos lá? Mais uma. Vamos fechar aqui. Nós estamos fechando a nossa aula. Vamos fechar agora com controle social dentro do Sistema Único de Saúde. Ah, professora, então quer dizer que tem a Lei 8.142 e tem questões falando só de controle social? Tem também, tá? São esses dois temas. Os mecanismos de controle social, olha a primeira logo de cara. Os mecanismos de controle social no Sistema Único de Saúde. Qual a finalidade de fazer controle social no SUS? Qual é a finalidade dessa participação, desse controle da sociedade no Sistema Único de Saúde? Entenda comigo, antes de olhar para as questões. Se a sociedade ela tem dentro do SUS como fundamento dele direito de participar ativamente do planejamento, das decisões, das deliberações, da organização do Sistema Único e do controle das políticas de saúde, isso quer dizer que essa ação de controle social dentro do Sistema Único de Saúde é a forma que a sociedade civil organizada tem de participar das decisões, do planejamento e das ações e serviços de saúde, tá bom? Então,
olha qual é o item que mais se adequa a isso que nós acabamos de conversar. O item A diz assim: desenvolver a educação permanente para ampliar a compreensão de ações desenvolvidas pela vigilância sanitária e epidemiológica. Não é isso, controle social. Centralizar o poder de decisão final nas esferas? Não, piorou, é o contrário, né? Manter na atual administração pública dispositivos de controle próprios ao modelo desenvolvido ao longo do regime militar? Obviamente que não. Centralizador? Então, obviamente que não. Possibilitar a participação da sociedade civil no planejamento, no acompanhamento e na fiscalização de ações desenvolvidas pela administração pública? Show de bola. Ampliar a participação dos trabalhadores nas decisões do SUS? Não. Então, item D é o gabarito da nossa questão. Questão ótima. Muito boa. Sobre o controle social no Sistema Único de Saúde, é correto afirmar segunda questão. Item A é a condição para a prevenção, proteção e recuperação da saúde? Não. Você tem que entender primeiro o que é controle social, para ir anulando itens. Garante a expansão da atenção básica? Não. Organiza as transferências intergovernamentais? Não. Garante a participação da comunidade no SUS? Sim. É a gestão direta dos serviços pela comunidade? Não, gestão direta não, é a participação. D. Mais uma D. Terceira questão. Vamos lá? Analise as ações que estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde. Agora eu quero saber o que faz parte aqui para nós finalizarmos do campo de atuação do SUS. Ó, só para a gente revisar, fechar com chave de ouro aqui a nossa revisão. Então, finalizamos tudo. Agora vamos trabalhar campo de atuação, porque o negócio para cair é campo de atuação do SUS. Vigilância sanitária, tá lá dentro? SUS faz? Faz. Participa da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico? Sim. Vigilância epidemiológica? Também. Vigilância nutricional e orientação alimentar? Também. Saúde do trabalhador? Também. Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica? Também. Ordena a formação de recursos humanos na área da saúde? Também. Assinale as corretas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gabarito é de. É isso aí. Eu vou passar, você vai passar. Eu não, né? Porque eu não vou fazer a prova, mas eu vou fazer a prova junto com vocês lá. Na hora vocês vão escutar minha voz. Tá bom? Alguma coisa vindo além, dizendo assim. É ou não é? Muitos dizem isso, né? Professora, você soprou lá no meu ouvido, ficava ruminando a sua voz lá na hora da prova. É isso. Pessoal, seguinte, só tá começando. É só o começo. Nós vamos agora, com todo foco. Se você não entrou na preparação, entra na preparação, faz essa preparação, olha lá a nossa live que nós fizemos falando dos salários do concurso, de tudo que envolve aí, projeto de lei desse concurso. É um município que é do lado de Fortaleza, é ali junto, né? São municípios juntos, vizinhos. Então, é importante que você fique atento às possibilidades, porque tem muita possibilidade de você se tornar concursado ainda em 2025. Então, não perde a oportunidade, não. Se esse não for o seu último concurso, talvez seja um concurso escada. Você vai passar nele, depois você vai passar em outro, depois você vai passar em outro, até chegar no teu grande sonho aí, tá bom? Então, tudo de bom, até a próxima. Fica com Deus. Não deixe de deixar o seu like. Se quiser a preparação, tá aqui a nossa preparação completíssima, tá bom? Completíssima. Ah, gente, faltou uma questão. Poxa vida, tem problema. Não tem problema, faltou uma questão. Olha aqui. Da FUNCEP, do último concurso da Câmara Municipal de Fortaleza, Política Nacional de Humanização. Não, vai não. Peraí, fica aí, que você não vai agora não. Vai resolver essa última aqui comigo. Da FUNCEP, foi justamente de Aquiraz, Prefeitura de Aquiraz, Câmara Municipal de Aquiraz, na verdade. A humanização da assistência em saúde compreende um conjunto de ações, eu pensei que tinha acabado, e medidas destinadas a. Então, a humanização é um conjunto de ações e medidas que tem qual finalidade? Qual a finalidade? Item A. Melhorar a experiência do usuário nos serviços do Sistema Único de Saúde. Melhorar a experiência do trabalhador. Promover inovações da produção da saúde, da gestão do cuidado. Melhorar a qualidade e a eficiência da gestão em saúde. Opa! Qualidade e eficiência da gestão em saúde.
melhorar a relação e a convivência entre a equipe técnica e usuários. Entenda. Quando eu falo que a humanização do SUS tem a finalidade primordial de melhorar a qualidade, de implantar na prática os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde, eu falo em, obviamente, melhoria de qualidade. Mas para que eu melhore a qualidade, eu preciso melhorar a relação existente na tríade da PNH: usuário, trabalhador e gestor. Fazendo assim uma gestão mais eficiente do Sistema Único de Saúde. Então, o item que mais se adequa aqui é o item D, tá? Porque eu não posso só promover inovação da produção, melhorar só a experiência do trabalhador, melhorar só a experiência do usuário. Eu preciso melhorar a qualidade do que está sendo ofertado. Por isso que o item D é o item que a banca escolheu como gabarito. Agora sim eu vou me despedir de vocês, mas antes de eu me despedir de você, eu vou te mostrar, ó, tá aqui, tá? Professora, quanto é daqui o valor? Olha aqui o valor da preparação completa. Valor da preparação completa é este valor aqui, 749. Tá arriscado demais, dá para você ver, tá? Ele está antes do edital ser publicado por 449. Contudo, professora, tudo que você precisa para passar. Se a banca mudar, vocês adequam? Adequamos tudo. Tudo que você precisa para ser aprovado lá dentro. R$ 449 ou 6 vezes de R$ 74,83, beleza? E aqui, eu não sou nutricionista, nem farmacêutico, nem assistente social, nem cirurgião dentista, nem fisioterapeuta, nem psicólogo, nem enfermeiro, nem técnico de enfermagem. Eu sou de outra categoria, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, qualquer outra categoria. Você vai adquirir, posso adquirir qual? Aí você adquire só os conhecimentos gerais. Esse aqui tá com tudo, conhecimentos gerais específicos, tá? E aí, 299 se você for de outra categoria, ou 6 de 49,83. Bora? Bora passar em Acrais? Bora? Então, é isso. Tudo de bom, até a próxima. Deus te abençoe e te encontro na próxima aula aí. Um abraço.